Boa noite, então sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui do SEB Recife, né? No estudo do livro Portões da Prática Budista, tá? E a gente está estudando o item sofrimento, tá? Então, dentro do contexto maior que a gente está vendo o Vida Humana Preciosa, ou seja, o nosso propósito mais profundo é entender como que a gente pode se utilizar desse recurso extraordinário que é a vida humana preciosa. Entender isso. Aí a vida humana preciosa, em seguida, é sucedida pela contemplação da impermanência. Ou seja, como que a gente faz para não perder tempo no caminho? Depois a gente entende que ainda que a gente queira se movimentar com a vida humana preciosa e ainda que a gente queira ajudar, entendendo justamente a impermanência, né? Como tu entende a impermanência, tu quer fazer o melhor que pode, dentro do possível, né? Então, a gente tem certas estruturas internas que a gente precisa cuidar. Por exemplo, essa linguagem de karma e mérito, ela é muito útil, pessoal, porque ajuda a gente a criar um ambiente favorável ao nosso redor. É como o meu avô dizia, né, seu Clodoaldo, meu filho, é melhor ter amigo da praça do que ter dinheiro. Então, mais ou menos ele intuía isso, né? Ou seja, tu cria relações positivas ao redor, é natural que essa positividade ela vá se perdurando, né? Como alguém que joga uma pedra num lago ou o lago está parado. Quando tu joga pedra, aquilo tem uma consequência, tem um efeito. Então, a noção de karma que a gente vê a consequência das nossas ações a curto, médio e longo prazo, tá? Então, a gente olha para isso. Em seguida, a gente vê que quando a gente deixa de contemplar a impermanência, quando a gente deixa de contemplar o karma, qual é a consequência? O sofrimento. Naturalmente, a gente fala de sofrimento e estuda o sofrimento para poder ver como lidar com ele, tá? O budismo não é fatalista, muito pelo contrário. O budismo vai tratar de como o sofrimento surge de maneira que a gente possa trabalhar com ele, tá bem? Então, dando sequência à leitura de hoje, a gente está na página 103, para quem tem o livro. Quem não tem, escuta com o coração aberto, tá? Que é o quê? Vamos lá. A gente vai estudar hoje quais são os três tipos de sofrimento. Alguém já ouviu falar que o budismo estuda três tipos de sofrimento? Augusto, Amanda, já tinham ouvido falar nisso? Eu acho que tu comentou semana passada. Ah. Assim, tu introduziu, né, o assunto. Uhum. Pelo menos eu não conhecia. Maravilha. Então vamos lá. O que são os três tipos de sofrimento? Tá? O primeiro sofrimento é chamado sofrimento da mudança. Então, por exemplo, se a gente quiser ser prático quanto a isso, a gente pega o ensinamento que a pandemia está dando, né? É o ensinamento da mudança, ou seja, está tudo mudando muito rápido e a gente não consegue ter um controle diante disso propriamente. E isso causa um nível de sofrimento. Por exemplo, a Havana uma vez comentou que era quando a pandemia veio, toda a rotina dela foi modificada. E como toda a rotina dela foi modificada, ela sofreu com isso, né? Ela sofreu. Então vamos lá. Existem três tipos de sofrimento. O primeiro é chamado sofrimento da mudança. Tá? Então, nada é confiável ou consistente, por maior que seja a nossa esperança de ter uma base sólida sobre a qual nos apoiar. Tudo aquilo com que contamos sempre se corrói, criando grande dor. Então, eu acho que o Thiago estava um pouco mal-humorado nesse dia, né? Porque o que é que ele está tentando trazer aqui? Não é que aquilo na nossa frente esteja ali para provocar dor. Não é que as mudanças provocam dor. É que a maneira como a gente lida com as mudanças provocam dor na gente.
Deu para sacar? Porque do jeito que está aqui, fica parecendo que tem alguma coisa externa que está fazendo a gente sofrer, né? Não é. O que ele está dizendo é, quando a gente deixa, passar batido a questão do sofrimento, da mudança, né? Isso significa que aquilo vai produzir dor na gente. Agora, se eu contemplo isso, eu vejo que, na verdade, as coisas estão mudando o tempo todo. Por exemplo, no mínimo, o Roberto que entrou aqui na sala não vai ser o Roberto que vai sair da sala. É outro Roberto. A Amanda também, o Augusto também, e assim por diante. Então, está tudo em constante mudança. A questão é que, por uma questão de configuração do Sansara, a gente ignora isso e a gente está sempre em busca de uma base sólida, onde a gente possa apoiar e, enfim, tomar essa base externa como fonte de felicidade. O problema é que, quando isso acontece, eu ignoro eu ignoro a impermanência. Então, não é que a impermanência é uma má notícia, é que a impermanência é algo que acontece na natureza, é um atributo da realidade, digamos assim. Desculpa, tá, gente? É um atributo da realidade e, no meio disso, a gente acaba se enganando e se envolvendo muito com aquilo. Por exemplo, a contemplação da impermanência ou da mudança é uma boa coisa para a gente contemplar o nível de controle que a gente quer ter sobre as coisas. Porque a pandemia ela tem sido um bom professor para a gente entender isso, que é a questão do controle, né? Então, o segundo ponto o segundo tipo de sofrimento é o sofrimento que se sobrepõe ao sofrimento, tá? Ou seja, uma coisa ruim acontece. O que seria coisa ruim acontecer? São coisas que estão fora do nosso alcance. Ou seja, coisas que a gente não consegue controlar. E essa coisa acontece e parece que o nosso dia acaba ali, né? Ou seja, parece também que não tem como se fosse uma certa justiça diante daquela situação. No sentido de que é como se a pessoa tentasse buscar um equilíbrio a partir das coisas fora e a impermanência não deixa. Porque na hora que ela organiza aquilo, parece que a impermanência muda, tá? Então, quando pensamos que a situação que estamos não vai piorar, aquilo piora. De novo, né? O professor pandemia. Bom, eu achava que eu ia já poder voltar a fazer minhas atividades normais agora no mês de março. Não é bem isso que vai acontecer, né, gente? A gente vai passar mais um tempo, né? Então, se a gente não contempla isso, a gente sofre. Não é que as coisas elas estão fadadas a esse ponto. É que quando a gente deixa de contemplar isso, a gente sofre. Então a gente já tem o sofrimento da mudança, o sofrimento que se sobrepõe ao sofrimento, né? E por fim, ele segue também. Por exemplo, sofrimento que se sobrepõe ao sofrimento é você investir um dinheiro e depois você perder esse dinheiro. Você ter um parente e daqui a pouco você saber que esse parente ficou doente. Por exemplo, tem um amigo que ele cancelou todas as aulas dele e todos os atendimentos dele, ele é da área de saúde, ele é psicólogo, para ir cuidar dos pais, porque os pais estão com Covid, galera. E os pais são senhores de idade. Os dois, o pai e a mãe. Aí eu disse, olha, eu vou ficar mandando mensagem, tá, para ti, para saber como é que está a situação por aí, né? Porque não é uma coisa muito simples. Então, isso é repentino, entende? E também existem outros tipos de mudanças que vão acontecendo e parece que aquilo não tem fim, né? Como, por exemplo, primeiro a pessoa não tem um namorado ou uma namorada. Depois ela tem esse namorado ou essa namorada. Depois ela fica com medo de perder esse namorado ou essa namorada. Aqui eu dei um exemplo de namorado ou namorada, mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser a casa, poderia ser o dinheiro, poderia ser o trabalho, e por aí vai, entende? Então, o terceiro é o sofrimento que tudo permeia. O que é que seria isso? Da mesma forma que, quando você espreme uma semente de gengelim, constata que ela está impregnada de óleo, pode parecer que a nossa vida seja feliz, mas, sob a pressão do amadurecimento do karma, a gente sofre. O que é isso? É que pode parecer que nossa vida está tudo bem, e daqui a pouco
começa a surgir um tipo de sofrimento silencioso, que é o mecanismo de fixação com base numa mente que toma um obscurecimento mental como forma de andar. Falando assim, parece uma coisa da NASA, né? Não, gente, é assim, é quando a gente não se dá conta que a gente está operando sobre determinados obscurecimentos, como as 6 emoções perturbadoras, entende? Então, quando a pressão começa a pipocar no meio disso, a gente acaba sofrendo. É tão certo quando o fato de que a gente vai adoecer em algum momento, pode ser de Covid ou não, a gente vai envelhecer em algum momento e também em algum momento a gente vai morrer. Então, às vezes a contemplação da morte vem e, e no meio disso, é, a gente pode começar a entender como que a gente poderia avançar. Porque a nossa mente é muito hábil em criar novos desejos. E dentro dos desejos sempre vai ter uma sensação de falta. Essa é a definição de sofrimento, né? Aquilo que é incapaz de ser satisfeito dentro da nossa abordagem, né? Ou seja, você está sempre achando que, enfim, chegou num ponto final de satisfação e daqui a pouco falta. Mas a pessoa não sabe dizer exatamente o que é. Então, dentro do Sansara, o Sansara aqui a gente vai ver como um jeito de ser, um modo de operar na vida, um modo de encarar a vida, tá? Dentro do Sansara, existem incontáveis seres cujo sofrimento é de longe maior que o nosso. 95% deles experimentam uma realidade brutal. Por exemplo, pessoal, vocês têm ideia ou vocês já ouviram falar de como é a rotina diária de alguém que está preso numa cadeia ou numa prisão e alguém que está em meio a uma guerra o tempo todo? Vocês sabem como é que poderia ser a vida dessa pessoa? Então, a vida de apenas 5%, ou seja, os humanos, os semideuses e os deuses, que seriam considerados reinos superiores, né? São formas de operar a mente, tá? É relativamente bem afortunada. É onde seria possível a felicidade no contexto do samsara. Então, na visão budista, quando a gente fala em busca pela felicidade, seria a busca pelos 3 reinos superiores, tá? Que é o reino humano, reino dos semideuses e reino dos deuses, tá? Entretanto, nós humanos frequentemente nos lançamos da nossa existência, queixando-nos amargamente dos nossos terríveis problemas. Geralmente, o que a gente considera como sendo problema é aquilo que eu gosto e não estou conseguindo manter perto, ou aquilo que eu tenho aversão e não estou conseguindo afastar, tá? A questão que gosto ou não gosto é algo que nos trai. Gostar ou não gostar é um movimento que vai trair a gente em algum momento. E é simples, pessoal. Ninguém quer se sentir traído, entende? Nunca vi alguém dizer, não, meu hobby é se sentir traído, sentir traída. Deem like por mim aí, tá? Aí posta uma foto assim, sorrindo. Não é, entende? Não é. Então, nós nunca nos sentiríamos assim se tivéssemos uma noção do tremendo grau de sofrimento que existe em outros reinos. O que é isso, né? Reino. Então, os reinos são formas de a gente perceber o mundo. Mas não é o mundo lá fora. É o mundo que surge dentro, e desse mundo que eu surgi dentro, eu vejo o fora e o dentro ao mesmo tempo. Ixi, Roberto, complicou. Não. É assim, ó. Os 6 reinos são os 6 reinos da roda da vida, né? Que é o reino dos deuses, onde a emoção perturbadora é o orgulho, soberba, né? O reino dos semideuses é a inveja, o ciúme. O reino humano é o desejo e o apego. O reino dos fantasmas famintos é a carência. O reino animal é o torpor, a preguiça. E o reino dos infernos é a agressão, a violência. Tá? Então, são formas pré-determinadas de ver a realidade, e essas formas de ver a realidade, elas têm uma consequência, que é a consequência que seria... Qual a consequência? Seria o sofrimento. Em algum momento, essas formas de operar a mente
de achar que a gente vai ter uma base segura a partir dessas formas, vai oscilar. Quando oscila, como a gente tem apego a operar o jeito de ser nosso dessa maneira, a gente sofre, tá? Então, por exemplo, seguindo no texto, né? A pior de todas as experiências humanas é ainda 1000 vezes mais tolerável do que aquilo que os seres do que aquilo que os seres que menos sofrem nos reinos inferiores têm de suportar. Então, galera, eu gostaria de fazer uma contemplação disso, que é, tentem ver como é a vida de alguém que, por exemplo, o reino dos infernos, para a gente, fazendo uma analogia grosseira, tá? Seria prisão, alguém que está preso. Por exemplo, quem é de Pernambuco, tenta entender como é que seria a vida de alguém que está no Aníbal Bruno. Será que essas pessoas conseguem dormir? Será que essas pessoas confiam umas nas outras? Será que elas têm tempo para poder dialogar entre si, essas coisas profundas? Ou elas estão o tempo todo olhando umas para as outras assim e dizendo, é, bom, se eu dormir, eu já sei o que vai acontecer. Será que elas têm paz de espírito ali dentro? Outro exemplo de reino dos infernos seria hospital psiquiátrico. As pessoas que estão ali dentro é como se elas estivessem numa realidade à parte da realidade de senso comum, que na verdade a realidade de senso comum não é a realidade que é mais elevada ou menos elevada, é uma realidade que a gente consegue dialogar e buscar um equilíbrio ali dentro, que é a realidade do reino humano, né? Então, no meio disso, o que é que acontece? Esse sofrimento é tão lacinante que mal podemos concebê-lo, e sua duração é insondável. Para alguns seres, até que se passem centenas de milhares de anos, às vezes eras inteiras, nem mesmo a morte serve como fuga. Tá? Então aqui ele está dando exemplos, né? mais sutis. Daí, galera, o que é que eu gostaria que a gente pudesse olhar no meio disso? Em primeiro lugar, que a gente viu 3 tipos de sofrimento: sofrimento da mudança, sofrimento que sobrepõe o sofrimento, que é assim, parece que quando a pessoa... O primeiro é o sofrimento da mudança, ou seja, as coisas mudam e não pedem nossa opinião a respeito, né? E parece que nunca chega a um ponto final de satisfação e felicidade. O sofrimento o sofrimento que se sobrepõe ao sofrimento, que é o quê? Ainda que as coisas estejam andando, sempre aparece uma coisa nova, e essa coisa nova está fora do nosso controle. E, por fim, é o sofrimento do condicionamento à ignorância, né? Que é o quê? A pessoa está andando numa determinada direção, daqui a pouco o karma dela explode e ela começa a sofrer e não sabe exatamente de onde isso veio. Ela não consegue discernir com clareza o mecanismo de criação, sustentação e dissolução do karma. E ela sofre junto com aquilo como se ela fosse aquilo, né? Entende? E no meio disso, a contemplação da impermanência nos ajuda a diminuir essa sensação de chiclete. Porque quando o chiclete cola no sapato, que tu tenta puxar, aquilo é pior. Então, a mesma coisa quando a gente lida com karma, né? Karma não é uma coisa que a gente está fadado a lidar. Karma seria uma maneira de a gente operar a mente. E essa maneira a gente vai fazendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco a gente acha que aquilo é natural. Por exemplo, a gente tem uma coisa meio apocalíptica com karma. Mas quer ver um exemplo simples de karma, galera? É a gente pegar o celular, apertar o botão de ligar e achar que ele vai ligar. Não existe garantia de que ele vai ligar. Existe a possibilidade de que ele vai ligar. Mas a gente tem a certeza de que ele vai ligar. Não é. Não é. Porque geralmente, dentro da visão do Sansara, a gente vê as coisas como útil ou eficiente. Tá? Então, no meio disso, a gente está vendo que essa visão, que é adotar algum dessas 6 percepções de mundo, que os 6 reinos, né? Reino dos deuses, orgulho; reino dos semideuses, inveja;
reino dos humanos, desejo de apego, reino dos fantasmas famintos, carência, reino animal, preguiça e reino dos infernos, raiva e medo, tá? Adotar isso como maneira de andar, isso traz sofrimento. Então agora a gente vai começar, não vai dar tempo de ver hoje, eu vou parar por aqui, mas a gente vai começar a ver nos próximos encontros como que cada uma dessas 6 emoções, ou cada um desses reinos, ou cada uma dessas mentalidades lida com o sofrimento. Por exemplo, o reino dos deuses, que é o reino onde o orgulho prevalece, é o pior, galera. Por exemplo, é onde tem mais depressão, é onde tem mais suicídio. Isso já está tudo explicado, entende? Tá, Roberto, para que a gente quer isso? Para a gente poder julgar as pessoas, para a gente se sentir superior porque sabe disso? Não. A gente quer isso para a gente poder entender que diante dessa maneira usual ou habitual de lidar com o sofrimento, existe a compaixão. Então, em algum momento, a gente deve ter falado nos encontros que toda vez que a gente fala de sofrimento, a gente quer falar do que vai vir à frente. Porém, se a gente não compreender o alfabeto, digamos assim, os fundamentos de como o sofrimento é visto, vai ficar uma lacuna, vai ficar uma incompreensão, entende? Então, gostaria de deixar claro, tá, galera? Nos próximos encontros, a gente vai ver a questão dos sofrimentos dos 6 reinos, mas na perspectiva de que a gente olhe para isso como alguém que quer andar à frente disso, tá? Roberto, Por favor. o que tu falou agora há pouco sobre a gente sempre pensar, no caso, seria comparar o nosso sofrimento com o sofrimento de um reino inferior ao que a gente se encontra. Por exemplo, não sei se eu entendi errado. Isso seria, no caso, a gente trabalhar com a lógica de que o nosso sofrimento, ele, de repente, não é um sofrimento tão grande assim, e isso vai, aos poucos, me fazer sair desse estágio de sofrimento a partir de uma comparação. Boa. Isso é um meio hábil. Ou seja, o que é um meio hábil? O meio hábil é uma forma de utilizar aquele ensinamento de modo que a pessoa internalize aquilo. Tá bem? Aí vou seguir. Se o que eu fiquei confusa é porque, às vezes, pelo menos coisas que acontecem, às vezes parece meio errado você ficar comparando seu sofrimento com os sofrimentos de outros para tentar sair do seu. Para mim, ainda é meio estranho isso, entendeu? Tá. É que o que acontece? Geralmente, quando a gente vai começar a olhar para as coisas, a gente vai tomar qual referencial? O nosso referencial. Então, é um meio hábil. O que é que tu faz? Tu pegar para a pessoa que nunca parou para olhar para os sofrimentos dos outros e dizer para ela: você está vendo o seu sofrimento? Tô. Olha, em comparação a esses sofrimentos aqui, esse seu sofrimento é o maior sofrimento do mundo? Você realmente é a pior pessoa do mundo? Ou não é tão bem como você acha? Aí, isso em outras palavras seria assim: olha, o seu problema é que você é muito autocentrado. Não vai funcionar dessa forma. Aí o que é que tu faz? Tu pega a pessoa e diz assim: tá vendo isso que está acontecendo com você? É. Você acha que se você estivesse dentro de uma prisão, você acha que isso seria algo muito relevante? Aí a pessoa solta. Porque para eu poder ver a situação do outro que está na prisão, eu só vou conseguir fazer isso, de fato, se eu sair do meu sofrimento. Eu falei isso porque a gente falando muito sobre a questão da pandemia, isso aconteceu muito comigo durante a pandemia, porque eu sou uma pessoa muito privilegiada por poder ficar na minha casa, por ter um emprego que permite que eu trabalhe em casa e etc. E aí sempre que eu tinha as crises, né, de desespero de ai, que horrível, que pesadelo, eu acabava fazendo justamente isso, de me comparar com outras situações, tipo, eu estou fazendo drama, né? Estou fazendo drama porque tem outras pessoas que estão tendo que sair de casa todo dia, tem gente que está, as pessoas estão morrendo e eu estou aqui reclamando porque eu estou
trancada em casa, podendo ficar em casa, sabe? É mais ou menos isso. É que, assim, no budismo a gente não trabalha com a concepção de drama. Por quê? Porque para quem está experimentando aquele sofrimento traz uma lógica que é difícil de ser refutada. A pessoa tem aquilo já programado, tem uma sensação muito forte de que aquilo é tudo que está vindo, tem uma sensação de corpo e a vida dela parece que se move a partir daquilo. Então, por exemplo, quando tu experimenta isso, o que é que tu está me dizendo? Que tu consegue ter algum nível de flexibilidade na mente. Daí tu consegue intuir que a mente ela é flexível, a mente não é cristalizada. E tu consegue sair do teu suposto sofrimento, como se o sofrimento fosse teu, tá? O sofrimento é um engano, não é teu. E tu consegue olhar outras situações. Quando tu consegue olhar outras situações, o teu sofrimento, ele começa a diminuir, porque o foco da tua mente saiu do centrar-se em si mesma, que é o autocentramento, e começa a olhar os seres ao redor. Daí tu começa a dizer assim, uau, uau, olha que loucura. Aí começa a sorrir, né? Porque eu tô aqui numa situação que é privilegiada, de fato, aí começa a ver. E esse sofrimento que surgiu, ele pode ser até explicado, pode ser sentido, pode ser tocado, o corpo fica tenso, mas ele não é sólido, não é sólido. Então, ao invés de começar dizendo, Amanda, olhe para o seu sofrimento, veja o seu sofrimento, que a pessoa não consegue fazer isso, o que é que tu faz? Tu pede para a pessoa olhar o sofrimento de outra pessoa. Porque eu só vou conseguir olhar o sofrimento de outra pessoa se eu soltar a minha fixação, aquela rigidez de achar que o meu sofrimento é o maior sofrimento do mundo, que não é. Não é. Não é. Tampouco a gente cai numa polarização que é tipo, deixa de drama, não é isso. Tampouco a gente cai numa coisa que olhe, tá certo, o seu sofrimento é assim mesmo, vai dar tudo certo, viu? Não sei o quê. Não é isso, pô, não é isso. É mostrar para a pessoa que ela tem autonomia de se emancipar dessa sensação de que ela é um ser que sofre. Deu para sacar? Daí, quando tu mostra uma situação de outra pessoa, brota compaixão. A compaixão não é algo passivo. Ah, tá, eu sou aqui um serzinho. Não é isso. A compaixão é totalmente ativa. Então, essa tua pergunta é muito boa, tá? É uma pergunta que ajuda a gente a entender que, assim, não seria estranho comparar sofrimento? É que não é comparar, é tentar ver que você saia do lugar do seu sofrimento para ver o sofrimento dos seres em geral. Eu só vou conseguir ver o sofrimento como sofrimento dos seres se eu soltar a sensação de que o sofrimento é meu. Deu para sacar que é uma outra forma de olhar. O sofrimento em si, ele começa a ser chamado de sofrimento quando eu acho que o sofrimento é meu. Aí eu começo a contemplar o sofrimento dos outros seres para poder ver se a compaixão surge ou não. Aí isso é meio hábil. Como assim meio hábil? É que começa assim, mas depois tu não precisa mais disso. Mas como a mente ela tem hábitos e tendências a voltar para o centrar-se em si, o autocentramento, aí a gente precisa treinar ou se habituar. Aí é hábito, é uma prática. Eu só consigo ver o sofrimento do outro se eu estiver no lugar de compaixão. Se eu não estiver nesse lugar de compaixão, eu não vou. Eu vou dizer, mas Roberto, você não está entendendo o meu sofrimento. Aí eu começo a exaltar. Então, por um lado, o sofrimento aparece, ele tem um sentido, ele ganha vida, o olho da pessoa ganha vida, o corpo da pessoa tensiona, ela tem raciocínios ali dentro. Por outro lado, a gente já está começando a desconfiar que o sofrimento não é tão sólido quanto parece. No mínimo, ele é impermanente. Aí eu começo a fazer essa comparação para fazer a compaixão brotar. É isso? Sua pergunta é boa, tá, Malu? Muito boa mesmo. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Deixa eu ver, alguém botou uma pergunta. Boa.
eu vou ficar por aqui e vou responder a pergunta do Augusto, tá? O sofrimento nos 6 reinos superiores podem se tornar mais letais devido ao despreparo espiritual e apatia de quem se habitua a esses ambientes. Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Por isso que as pessoas que eu estou acompanhando, né, de prática e meditação, estão dizendo, galera, esqueçam achar que a prática é uma coisa de início, meio e fim. A prática é um hábito. Por exemplo, quando é que vocês acham que vão deixar de passar fio dental na boca? É isso? Se você entende o porquê de entender, desculpa, se você entende o porquê de passar fio dental, você entende que não faz sentido deixar de passar fio dental. Você vai passar fio dental até você morrer. Porque aquilo é um hábito que precisa ser cultivado e traz benefícios para a gente, né? Então, essa tua colocação bem boa também, Augusto. E sim, a resposta é sim. Como a mente é muito hábil em levar a gente para esses estados particulares, né? Esses ambientes, aí a gente precisa treinar também, recuperar a capacidade de dirigir a nossa mente para a compaixão. Então, pô, galera, eu agradeço as perguntas de vocês, porque quando vocês fazem as perguntas, eu tenho como saber se eu piso no acelerador ou se eu piso na embreagem, tá? Então, eu vou pisar no acelerador nos próximos encontros, tá? E a gente vai começar a ver os sofrimentos de cada um dos reinos. Daí, a ideia seria contemplar. Então, podem preparar um copo d'água nos próximos encontros para vocês trazerem exemplos, tá? E eu vou ficar por aqui. Gostaria de lembrar da questão das contribuições sugeridas, tá? E da sustentação das atividades. Coloquei no chat, do chat,